Tem gente que acha que ser triste é muito legal. E tem gente que acha ruim que tem gente que acha que ser triste é muito legal. Vamos tentar conversar sobre os sad boys sem esse clichê de que, esses jovens estão romantizando a depressão. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no Mimídias dessa semana nós vamos falar sobre eles, sobre os sad boys. Hoje em dia, os sad boys são uma cultura da internet. Tem muita gente que se identifica assim, mas antes disso, sad boys era o nome de um grupo, um trio de jovens na Suécia que faziam músicas sobre sexo, drogas e tristeza e postavam no SoundCloud. O grupo Sad Boys é composto pelo Young Lean, Young Sherman e Young Good. Eles se conheceram em Estocolmo e começaram a produzir juntos e compartilhar suas músicas no SoundCloud em 2012. Enquanto Young Lean grava os vocais e escreve as músicas, Young Sherman e Young Good produzem as músicas e fazem a mixagem. Antes de serem famosos, os sad boys foram infames. Young Lean viralizou aqui no YouTube com um vídeo lá em 2013. O vídeo é Ginseng Strip 2002 e até hoje esse vídeo foi assistido mais de 21 milhões de vezes. Se você não é uma das 21 milhões de pessoas que assistiram esse clipe, eu posso descrever pra você. O clipe é protagonizado pelo próprio Young Lean, aos 16 anos, sentado numa escada. Ele canta a letra de uma música que mistura espinhas, cocaína, cortar os pulsos e Harry Potter. Outro vídeo muito famoso do Young Lean é Oreo Milkshake. A estética desse vídeo é muito inspirada por um movimento que a gente já discutiu aqui no canal, que é o Vaporwave, e foi uma das influências declaradas dos sad boys. Outro grande sucesso dos sad boys é Kyoto, que é a produção mais séria deles nessa leva de vídeos de 2013, e aqui no YouTube ela já foi vista mais de 35 milhões de vezes. Assim como quase todas as coisas que fazem sucesso na internet, os sad boys atraíram muita atenção negativa. Eles inspiraram muitas piadas e grande parte das pessoas que ouviram as músicas nunca levaram eles muito a sério. Mas eles definitivamente também conquistaram sua parcela de fãs. Isso fez com que eles viajassem para os Estados Unidos, fizeram uma série de apresentações que foram esgotadas em casas de show importantes dos Estados Unidos e gravassem um CD em Miami. Enquanto eles moraram nos Estados Unidos, os sad boys não souberam administrar duas coisas que eram muito novidade para eles: muito dinheiro e grande oferta de drogas. A carreira deles na música desacelerou e eles voltaram para a Suécia em 2015, quando Young Lean teve uma overdose. A história dos sad boys é triste. Com tudo isso, a carreira dos sad boys esfriou, mas ela não acabou. No ano seguinte, em 2016, o Young Lean apareceu nos créditos de duas faixas do Blonde, que é o disco do Frank Ocean, que foi aclamado pela crítica em 2016. E ele até chegou a lançar um disco em 2017 com parceria dos outros membros dos sad boys. Embora o movimento e a expressão sad boys teve sim origem nesse grupo da Suécia, hoje em dia, muitas das pessoas que se autodeclaram sad boys nem conhece nem escuta as músicas do Young Lean, mas muitos deles são fãs do chamado emo rap no geral. Isso mesmo, rap emo. O Young Lean é um dos expoentes desse movimento, do rap emo. Esse estilo de rap normalmente homenageia grandes clássicos da música emo, sampleando essas faixas nas suas músicas. Estilisticamente, o som que esse pessoal faz tem um pouco de trap e de cloud rap, mas a temática das músicas se aproxima muito da do emo do início dos anos 2000. Eles falam de niilismo, de solidão, de drogas, de ansiedade e, claro, eles falam sobre se sentirem tristes. Mas uma coisa que eu acho muito maluca é que rola um fenômeno um pouco com o emo rap, que é aquela coisa que o loser de uma geração ou cool da geração seguinte, Sim. Que eu sinto um pouco que o grunge foi um pouco pra minha geração, que o grunge tinha uma coisa um pouco mais cool, assim, mas... E que na geração anterior, tipo assim, era a galera meio escorraçada, saca? Interessante. E eu fico lembrando que, assim, são as bandas que eu gostava muito da minha geração de metaleiro, tipo Pantera, a galera mais velha achava que era, tipo, metal falso, não sei o que, absurdo. E aí a forma, tipo, a minha geração via, sei lá, Slipknot, System of a Down, como New Metal, lixo, não sei o que. E os metaleiros mais jovens de hoje em dia consideram eles grandes monstros do metal. E aí o emo era essa coisa, né, meio de, tipo, adolescente loser, excluído na nossa época. E agora tem uma aura meio cool, assim, que eu acho que o SoundCloud Rap que o emo rap é um sintoma, mas acho que se dá em várias coisas. Coisa dessa que você falou de cool e tudo mais, eu não sei se eu cheguei a falar isso no vídeo do cool, mas que... Pois é.
Mas que o cool, ele vem muito também, às vezes, do que é meio marginal, né? O que tá à margem. Ai, Léo, você não consegue. Eu não vou tentar conversar com você sobre cool, não. Eu não consigo. A gente não tem maturidade, a gente já falhou em um vídeo inteiro sobre isso. Ai. Você pode estar se perguntando, e com razão, por que diabos 3 garotos lá da Suécia resolveram expressar sua tristeza em forma de rap? Logo o rap, que é um estilo musical norte-americano que é marcado por conflitos sociais e raciais. O próprio Yang Lin responde essa pergunta dizendo que ele nasceu numa época que o que existe de musicalmente relevante é o rap, e que se ele tivesse nascido nos anos 70, ele possivelmente seria parte de uma banda de punk. Ou seja, a afinidade dele com rap é circunstancial. O fato é que hoje em dia o que a gente entende por sad boy não tem tanto a ver assim com uma questão de afinidade musical. É muito mais a respeito de uma postura perante a vida. E quando eu digo que sad boys é muito mais sobre uma postura perante a vida, o que eu quero dizer é que o que tem de muito marcante nos sad boys é que eles veem valor na tristeza. E pra gente pensar nessa questão de enxergar a tristeza como algo positivo, a gente pode voltar no tempo até a antiguidade e pensar no conceito de melancolia. E sobre a história da melancolia. A melancolia era basicamente entendida como esse estado de tristeza profunda. Mas hoje em dia, olhando em retrospecto, a gente percebe que, na verdade, o que era chamado de melancolia na antiguidade é todo um conjunto de doenças, que inclui a depressão, mas também inclui a ansiedade e até mesmo a esquizofrenia. No livro A Tinta da Melancolia, uma história cultural da tristeza, o Jan Starobinski fala exatamente sobre como é que a melancolia foi entendida ao longo dos tempos. E ainda que melancolia seja sempre associada necessariamente a uma tristeza, nem sempre a melancolia era entendida de forma negativa, muito pelo contrário. Na antiguidade, Aristóteles escreveu um dos seus problemas justamente a respeito dos privilégios da melancolia. Segundo Aristóteles, a melancolia confere certa superioridade de espírito no que diz respeito à filosofia, às ciências do Estado, à poesia e às artes. Aristóteles afirmava que todos os homens realmente excepcionais eram melancólicos. Outro filósofo que escreveu sobre o valor da melancolia foi Kant. Em Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, o Kant coloca os melancólicos justamente como os mais aptos a vivenciar o sublime. Mas Kant coloca também os melancólicos como juízes severos de si mesmos e do mundo. Ele fala que não é raro que os melancólicos sejam insatisfeitos consigo mesmos e com o mundo. A melancolia também é muito importante quando a gente pensa no histórico da depressão enquanto doença. Turi Giraldi vai dizer que a patologização da tristeza se dá no século V a.C. Nessa época, a melancolia era objeto de estudo da medicina hipocrática. Foi nessa época que surgiu a teoria dos humores, que só foi plenamente abandonada pela medicina mais de 20 séculos depois. Você já ouviu falar na teoria dos humores? É muito interessante e tem muito a ver com esse vídeo. A teoria dos humores é a seguinte: o corpo humano seria constituído de 4 humores, que seriam o sangue, a bile amarela, a fleuma e a bile negra. Daí, cada um desses humores era relacionado não só ao órgão que produzia, mas também a uma das estações do ano, um dos elementos da natureza e até um tipo específico de personalidade. Os 4 tipos de personalidade possíveis eram os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos e os melancólicos. Os sanguíneos eram associados ao sangue, ao fígado, à primavera e ao ar. Os coléricos eram associados à bile amarela, ao baço, ao verão e ao fogo. Os fleumáticos eram associados à fleuma, ao cérebro e aos pulmões, ao inverno e à água. E os melancólicos, por fim, eram associados à bile negra, que era relacionada à vesícula biliar, ao outono e à terra. A crença da época é que a saúde dependia fundamentalmente de um equilíbrio entre os humores. O equilíbrio, a eucrasia, levava à saúde. O desequilíbrio, a discrasia, levava à doença. Daí, o tratamento seria diminuir a quantidade dos humores que estavam desequilibrados no corpo do paciente. A maior parte das doenças eram entendidas como originadas por um excesso de sangue, e então elas eram tratadas por sangrias, com o objetivo de reduzir a quantidade de sangue no corpo do paciente e assim recuperar um certo equilíbrio entre os humores. Essa prática resistiu até o final do século XIX, ou seja, ontem. Se o paciente não apresentava melhoras, o que será que podia se fazer? É claro, tira mais sangue! E assim,
morreram Charles II, rei da Inglaterra, e o presidente dos Estados Unidos, George Washington, além de um sem número de pessoas que nunca tiveram seus nomes nos livros de história. Por terem passado por tratamentos de sangria que, quando a gente olha assim em retrospecto, a gente vê que eles realmente pareciam muito excessivos e não tinham muito como dar certo. O que eu gosto dessa ideia é que, tipo assim, os caras é importantíssimo morrendo disso. Então, a gente não é imune às limitações técnicas do nosso tempo. Pode ter o dinheiro que for, que não adianta, cara. Cara, é muito louco pensar que, tipo, até realmente ontem a gente não sabia como que funciona o corpo humano. Não. A gente não tinha a menor ideia de não sabe tão bem. Não, mas assim, mas a gente sabe tão melhor do que a gente sabe. Muito bem. E por tipo 2000 anos a gente não tinha a menor noção do que funcionava lá dentro. Eu tenho duas coisas a agradecer. Ao método científico e à medicina moderna. Oh, não, sério. Velho, olha isso, imagina esse negócio, uma dor de cabeça, tem 2 semanas, beleza, pega essa sanguessuga aqui, coloca na sua testa. Ou então... Você vai ficar pampa. Deixa eu colocar essa estaca na sua cabeça, que tinha essas loucuras também, né? Perfurar, assim. E outra coisa, isso que a Clara falou. Aí eu fico pensando nas loucuras que a gente faz hoje, que daqui a 50 anos, vai ser tipo assim... que isso tinha na cabeça? A gente não sabe tanto. Mas voltando ao tema da melancolia, Arturo Giraldi vai dizer que a primeira descrição da melancolia enquanto doença vem nessa época da medicina hipocrática. E a melancolia era descrita como uma condição que causava um medo prolongado acompanhada de um sentimento de desânimo. Ela era atribuída ao excesso de bile negra, a Melania coli. E é daí que o nome melancolia veio. Hoje em dia, a gente não entende a melancolia como doença, mas a depressão, sim, causa muita preocupação no mundo contemporâneo. O aumento do número de diagnósticos de depressão é tão crescente e tão grande que fala-se até numa epidemia de depressão. E é dessa preocupação com a depressão, que é muito válida, é que vem o discurso clichê de que os sad boys romantizariam a depressão, por valorizarem a tristeza ostensivamente. Eu entendo muito bem de onde esse tipo de discurso está vindo. Eu realmente acredito que ele parte de uma preocupação legítima, especialmente quando isso diz respeito a pessoas muito jovens. Mas ao mesmo tempo, reduzir toda essa discussão a respeito de enxergar um valor na tristeza e na melancolia como uma romantização da depressão é simplificar demais essa questão. E é simplificar de forma equivocada e desinformada. Desde o próprio Aristóteles, existem muitos momentos no pensamento ocidental que valorizaram o estar triste como uma fonte de inspiração e até uma característica comum aos artistas. Eu acho que tem uma coisa também dessa tristeza jovem. Porque, tipo assim, a adolescência é um momento para se estar triste, né? Tipo assim, você normalmente tem... Desde uma questão muito fisiológica de hormônios, assim, se o seu corpo tá uma loucura e aí você tem uma sensibilidade diferente e tal. Quanto acho que é um momento de... É o momento da sua vida de você se frustrar, pra você, sabe, as coisas, pra você quebrar a cara, pra você descobrir quem que você é. Então, tipo, eu acho muito oportuno adolescentes tristes, sabe? É um momento na vida que... Oportuno. A tristeza ela é sempre legítima, mas a adolescência ela ainda mais, sabe? Tipo, eu acho que, pô, ficar reclamando que tem adolescente que tá triste, sabe? Qual adolescente não tá, sabe? Tipo assim, isso é um pouco de passar pela adolescência, né? E eu acho muito engraçado também essa obrigação de estar feliz sempre, sabe? Sim. É claro que eu tô falando do ponto de vista de uma leiga, enfim, não é nenhum artigo científico, mas eu sinto que essa cobrança por estar feliz o tempo todo e ter sucesso e tudo mais, ela tem uma carga emocional muito grande nas pessoas, sabe? Tipo, dizer tudo bem, você pode ficar triste de vez em quando, parece uma forma muito mais razoável de enxergar a vida do que tipo assim, não, você tem que ser feliz, por que você tá sendo triste ainda? Quem está reclamando no Twitter, tem que ser feliz. Tipo, puxa vida. Vira uma coisa eufórica, né? Sim, e não é real, né, gente? Se existe uma coisa que a gente deveria aprender com a teoria dos humores é que... Bom, primeiro, na verdade, a gente deveria lembrar de que tirar todo o seu sangue como forma de tratar uma doença não é uma boa ideia. Se você fizer isso, você morre. É bom que a gente não se esqueça disso. Mas se existe
Outra coisa que a teoria dos humores pode nos ensinar é que a melancolia, assim como a cólera, por exemplo, fazem parte do ser humano. E o que existe de negativo na tristeza é quando ela vem em excesso, em forma de desequilíbrio. Achar que existe um lado bom na tristeza é normal. Se sentir triste é ok. Agora, depressão é diferente de melancolia. Se você suspeita que você está deprimido, você precisa procurar ajuda. E em momentos de crise, o CVV pode ser um aliado muito importante. O número 188 funciona em todo o país e não hesite em ligar, é de graça. Independente do que você acha a respeito de um grupo de jovens que se sente triste e que não se envergonham de dizer isso, você precisa concordar comigo em uma coisa. Essas pessoas existem, e na cultura ocidental, a busca pelo valor estético da melancolia é muito recorrente. Do desespero apaixonado de Romeu e Julieta, o Werther de Goethe, o gótico Edgar Allan Poe, nosso ultra-romântico tupiniquim Álvares de Azevedo, passando pelo grande pintor que morreu frustrado, Van Gogh, até chegar nos emos que marcaram a minha adolescência e os sad boys de hoje em dia que estão por aí internet afora. Existe uma diferença muito grande entre a melancolia e a depressão, mas não dá para negar que a tristeza é parte essencial da nossa vida. Se você gostou desse tema e quer saber mais sobre esse assunto, sobre músicas que fazem sucesso na internet, os nossos vídeos sobre Vaporwave e Lo-Fi Hip Hop complementam bem esse tema. Deixa nos comentários qual outra cultura da internet você gostaria que a gente fizesse um vídeo a respeito e até a próxima!